Obrigado. Boa noite. As crianças de 2 a 10 anos de idade sairão com essas tias que estão devidamente identificadas. Ok. Queria mais uma vez falar do nosso curso, do curso de CIB, Competências para a Interpretação Bíblica. Queria que vocês orassem por essa próxima turma. Se você tem interesse de fazer esse curso, a gente vai começar no dia 4 de março. O CIB é um curso que a gente já faz aqui na igreja há mais de 15 anos. É um curso de extremo aproveitamento. Quem fez pode testemunhar para você do valor que é o CIB, do conteúdo que é. A gente aprende de fato a gente tem aqueles caminhos para a gente ler a Bíblia por si só. Entender e interpretar a Bíblia por si só, sem precisar, obviamente, de apoios que não seja a própria Bíblia, né? E, obviamente, o Espírito Santo. Então, você, se quiser fazer esse curso, você precisa fazer alguns investimentos. O principal investimento é reservar 7 sábados pela manhã, a partir do dia 4 de março, que já está perto. E também R$140. Agora, se você, por uma dificuldade financeira, você não pode pagar, você não precisa deixar de fazer esse curso por causa disso. Então é só você falar, quero fazer, mas estou com dificuldade financeira. Tem algumas pessoas que querem pagar por você, tá bem? Pessoas que já fizeram e vale tanto. A pessoa não pode deixar de fazer porque não tem esse investimento, né, financeiro. O mais importante, então, é você reservar 7 sábados pela manhã e, se você não tem o dinheiro, né, você pode falar comigo e eu peço para quem pode de alguma maneira e quer bancar a sua inscrição, como já aconteceram outros anos, tá bem? Dessa vez a gente não quer uma turma muito grande, porque talvez a gente vai fazer online com algumas pessoas e a gente precisa corrigir os trabalhos, né? É um trabalho bem divertido, como já temos falado, né? Mas eu preciso acompanhar o seu desenvolvimento. E aí, não posso ter uma turma muito grande, porque a gente vai ter gente fazendo de longe também. E então, se você quiser, me dê o seu nome. Já temos uma listinha, né, de pessoas ali que já se inscreveram, mas ainda tem algumas vagas, tá bem? Então, CIB, Competências para a Interpretação Bíblica, 4 de março começa. Na próxima semana, a gente vai ter um treinamento pela manhã, domingo pela manhã. Outro treinamento, a gente já tem falado sobre isso aqui na igreja, a gente tem tido esses treinamentos pela manhã. Domingo que vem a gente não vai ter uma atividade para toda a igreja, não. Vai ter uma atividade apenas para as pessoas que fazem parte do Ministério de Ensino ou que gostariam de fazer parte do Ministério de Ensino. E basicamente nós temos 2 áreas para você atuar. Tem mais, obviamente. Mas a principal é ser professor de escola dominical ou das crianças, de uma forma geral. Ou você ser assistente de um professor, que também carecemos muito disso, né? De uma pessoa que está para ajudar o professor na condução da classe. Então, eu gostaria de ajudar, mas não sei dar aulas, né? Ainda não me sinto seguro. Mas você então pode entrar nesse ministério para poder auxiliar um professor. Então, se você
faz parte do Ministério de Ensino, você está obrigado a vir domingo pela manhã. Se sinta convocado. E se você quiser fazer parte, então você pode participar. Você é um dos convidados. Tá bem? Espero ter falado o suficiente. Domingo que vem, 9 horas da manhã, teremos esse treinamento. Domingo à noite, 19 horas, teremos o nosso culto normalmente. Ok. Queria orar com vocês para a gente ter o nosso tempo de reflexão da palavra agora. Mas antes, queria dizer para você que o nosso esforço, meu esforço, sempre é de alguma maneira, ser compreendido com aquilo que a gente menciona aqui. A minha tia, uma das tias que eu tenho, ela é analfabeta. Eu lembro que quando eu era criança, bem criança, e é muito tempo, né? ela pegava ônibus para o plano piloto e ela, obviamente, não sabia ler e ela se guiava pela cor da plaquinha do ônibus, que do oeste, se eu não me engano, era uma plaquinha azul, né? Plano piloto, gama oeste, aquela coisa toda. Então ela ia para o plano piloto, muitas vezes pegava naquela parada do gaminha ali, era fácil de identificar, já sabia, ela percebia quem ia para o rumo dela, para o plano piloto, né? E ela ia junto. Mas de lá para cá é mais difícil, como você sabe. Então ela pegava pela plaquinha. Aí, uma época, unificaram a cor das plaquinhas. Leste, oeste, era a mesma cor. Só mudava, lembra lá, 200 e 201, né? 201, setor oeste, né? Oeste e 200, leste. Eu acho que era isso, né? E faz muito tempo, né? Não sei. E aí, ela, coitada, sofria, porque volta e meia ela pegava o ônibus errado. É tão triste ser analfabeto, não saber ler. Meu sobrinho, lembrei de outra situação agora. Meu sobrinho, Hugo Richard, irmão da Leane, ele aprendendo música na escola, se eu não me engano, na Asa Norte, ele aprendia flauta doce. E aí ele, pelo relaxo dele com todas as aulas, ele não se preocupou muito em aprender leitura, ler a partitura. Não sei se a Leane lembra disso, mas ele uma vez falou para mim que foi fazer um teste de leitura de partitura, né? Ele tinha decorado toda a música na flauta. E aí, como é que ele fez para poder engambelar a professora, né? Ele falou, a senhora pode, por favor, ir passando para mim, né? E aí ele foi fingindo que ia lendo, né? E ela, obviamente, sabia as notas e passava para ele, né? E aí ele... Só que ele errou. Na hora que ele errou, ele olhou para a professora e falou, posso começar tudo de novo? É mala mesmo, né? Porque ele começando tudo de novo, não precisava dizer onde é que ele tinha interrompido, né? Agora, veja só, essa questão, principalmente da minha tia, de não saber ler, é uma coisa muito, muito triste para todos nós. Tem gente mesmo que não sabe identificar algumas coisas. A do meu sobrinho, eu acho que é uma situação um pouco mais grave, nessa situação. Porque quando a gente finge, quando a gente se passa por, a gente dificilmente vai aprender de verdade. Porque a gente tem uma postura de que já sabe. Como você e eu muitas vezes já fizemos isso. Adolescente em classe, em sala de aula, é craque para fazer isso. Quer ficar quietinho, não quer se expor. Por quê? Alguém pode descobrir que ele não sabe. Agora, qual o valor de as pessoas descobrirem que ele não sabe e ele próprio confrontar o seu próprio erro, né, a sua deficiência? É porque ele vai aprender. O professor quer que todo mundo se exponha justamente para isso. Mas muitos de nós temos vergonha o suficiente para nos expormos. A gente está numa igreja. Você e eu somos diretamente convocados, confrontados para ouvir assuntos espirituais. E o assunto espiritual, muitas vezes, ele está numa sintonia diferente dessa comum. Por isso que eu comecei dizendo que o meu objetivo aqui é tentar ser compreendido. Mas o assunto é espiritual. Não sou eu que faço exatamente você compreender. É Deus, é você ter interesse de abrir a sua mente. Eu falo abrir a mente, né? Mas não tem nada a ver com isso. Abrir a mente é diferente isso, né? Mas abrir o entendimento, você se dispor a entender de Deus os assuntos espirituais. E Deus, pela misericórdia e graça dele, Ele nos dá conhecimento.
É assim que a Bíblia nos apresenta, né? De que se eu fecho o meu coração para entender, eu não vou entender. Se eu finjo que estou entendendo, eu não vou entender. Por isso que é extremamente importante que eu e você assumamos, ou eu sei ou eu não sei. Se não sei, quero saber. Mas se eu já sei, beleza, posso aprender um pouco mais. Eu junto mais dados. O que não pode acontecer é a gente dizer que já sabe. E daí a pouco a gente tem uma linguagem cristã. E daí a pouco a gente tem um comportamento aparentemente cristão. Mas no fundo, a gente não tem aquilo que deveria ter. O verdadeiro conhecimento. Aquilo que é a ação de Deus no nosso interior. Senão vai ficar na casca o tempo todo. Se você é igual a mim, certamente nós temos muitos momentos que a gente quer só parecer. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, isso é um problema sério. É um problema sério. Porque eu preciso de fato entender as coisas espirituais. Se eu finjo que sei, eu não vou aprender. Então qualquer coisa que é sombra de dúvida, será que isso é verdade? Será que isso não é? Será que isso é assim? Será que isso é assado? Pergunte. Corra atrás. O meu objetivo é não atrapalhar aqui. Não é dizer uma coisa, né, que eu não seja compreendido, ou piorar a situação. Tornar o nosso coração, ou a nossa mente, os nossos olhos, o nosso entendimento mais neblinado, escuro, anuviado, né, sem a gente enxergar direito. Mas é importante que eu e você decidamos, Senhor, que a gente tome uma decisão. Senhor, me mostra isso, por favor. Eu não quero sair daqui hoje à noite sem entender aquilo que eu preciso entender. Aquele assunto que é espiritual, que está acima desse nível que é o intelectual. É necessário o intelecto, mas existe um patamar acima disso, que é o espiritual, que é profundo, que é enxergar muitas vezes por entre as coisas. E é isso que a gente pede, graça e misericórdia de Deus. A minha esperança é de que eu e você hoje aqui, a gente saia com aquelas aplicações para a nossa vida, porque entendeu. Eu entendi que isso tem a ver com a minha vida. Entendi que isso tem a ver com o meu trabalho, minha escola, minha família. Quero colocar em prática. Então, o assunto de hoje é um assunto pesado. É um assunto pesado. A gente está estudando o livro de Hebreus, ou pelo menos umas partes de Hebreus e a prática disso. Hoje, então, a gente vai novamente voltar nesse assunto, né? A gente vai estudar um pouco mais, né, sobre o que Deus tem nos apresentado também no livro de Hebreus, né? Então a gente tem falado sobre fé, coragem e esperança, baseado no livro de Hebreus em algumas porções da Bíblia, né? E isso é extremamente importante para mim, para você, para mim, para nós como igreja. Vamos orar agora pedindo para que Deus ilumine o nosso coração. Para que a gente não saia daqui fingindo que sabe, fingindo que já teve, na verdade, esse conhecimento. Porque se a gente finge que aprendeu, é bem provável que a gente não vai aprender. A gente vai passar anos, meses e anos vivendo do mesmo jeito. Fala de paz interior, de satisfação de alma. E a gente finge que tem, mesmo não tendo. Porque o nosso linguajar não, eu estou em paz, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa... Mas no fundo está cheio de lutas e guerras. Tem problemas sérios que não foram resolvidos. E Deus quer resolver. Deus quer verdadeiramente dar paz espiritual para cada um de nós. Então eu te desafio a fazer uma oração especial agora. Tá bem? Vamos curvar nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos, pedindo que Deus, né, encha o nosso coração. Pai eterno, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui esta noite. Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da nossa vida. Mas também pedimos que o nosso coração venha compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para nos falar, mas em particular sabemos que o Senhor tem algo especial para o meu próprio coração, para o coração de cada um aqui, para que a gente obviamente dependa mais do Senhor. Nos ajuda, Pai, por favor. Que a gente não finja que estamos aqui. Que a gente não finja que já sabe aquilo que a gente não sabe. Que a gente tenha maturidade
de buscar a Tua verdade. Por favor, nos abençoe, Pai. Pedimos humildemente a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um de nós. Nos abençoe. Pedimos essas coisas confiados não em alguma coisa que possamos fazer. Confiados não em alguma coisa de boa que a gente porventura venha fazer. Confiamos na Tua graça. Pedimos porque o Senhor diz e reconhecemos e acreditamos que o Senhor nos ama e tem graça para nos derramar. Então, confiamos no Senhor mesmo, na bondade do Senhor, na misericórdia do Senhor. Por favor, Pai, nos abençoe. Oramos assim no nome daquele que é o Senhor Redentor amado, o dono do universo. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele que a Tua palavra nos diz que não só criou o mundo, como mantém pelo poder da própria palavra. No nome de Jesus Cristo, que é o Rei eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. No nome dele é que nós oramos. Amém. Ok, então, já falei a respeito dessas coisas e quero começar então com o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19. No livro de Hebreus, nesse trecho aqui, o autor começa um outro bloco, um outro assunto. Ele vai falar de algo que não é um assunto muito agradável para a gente. Ele vai falar a respeito de que a lealdade que nós precisamos ter a Jesus, essa lealdade que nós precisamos ser leais a Jesus, nos coloca longe da disciplina que é inevitável para aqueles que negam Jesus, aqueles que regrediram na fé, aqueles que tinham conhecimento ou estava no meio dos que têm conhecimento, já tinha ou deveria ter uma maturidade para ir mais adiante na fé, mas aí a pessoa parou, foi diminuindo, embora tivesse conhecimento. Então, o bloco que o autor de Hebreus vai falar agora tem a ver com isso, que a minha lealdade, a minha obediência, me deixa longe da disciplina inevitável que aqueles que negligenciam Jesus vai sofrer. O texto vai falar sobre isso. A nós que somos cristãos e reconhecemos e sabemos do amor de Deus, você sabe que Deus nos ama. A Bíblia fala de que Deus é amor. Ele nos ama verdadeiramente. Como Deus é amor e Ele nos ama, muitos de nós se enganam achando que Deus, por causa do seu amor, não vai nos disciplinar. Como um pai muitas vezes já me falou, não posso disciplinar o meu filho porque eu amo meu filho demais para discipliná-lo. Enquanto que a Bíblia diz o inverso. Se você o ama, você o disciplina. Por isso que a Bíblia mesmo nos diz que nós somos passíveis de disciplina porque nós temos um pai. Nós não somos uma pessoa órfã agora espiritualmente, nós temos um pai. O autor de Hebreus agora nesse bloco vai nos dizer acerca disso. Por isso que eu falo que não é muito legal. A gente não gosta desse assunto. A primeira parte ele vai falar de coisas boas, mas a segunda parte ele vai dizer por que falou as coisas boas. A gente tem tanta coisa boa que a gente recebeu, que a gente tem, e aí ele fala, como que você pode não ser mais obediente? Então a gente vai ver sobre isso agora. Mas antes da gente chegar nesse ponto, que é o ápice do texto aqui, sobre disciplina, o autor de Hebreus, ele começa dizendo o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Talvez eu e você
não estamos entendendo bem o que esse texto está dizendo. Por isso eu quero facilitar isso aqui agora. O autor de Hebreus, ele escreveu para os judeus, para os hebreus, para aquela comunidade que você conhece no Antigo Testamento, o povo judeu. Ele escreveu para aqueles que entregaram a vida para Jesus e estavam numa outra região, provavelmente não na Judéia. E o autor de Hebreus ficou sabendo que aquelas pessoas estavam desistindo, desencaminhando da fé. Tinham entregue a vida para Jesus, tinham conhecido as coisas espetaculares da fé em Jesus, que nem todo mundo conhece. E aí, obviamente, porque começaram a negligenciar as pequenas coisas, como vimos nas semanas passadas, começaram a negligenciar isso, e aí começaram a declinar na fé. Aquela ideia assim, pessoa que não é madura, quer dizer, pessoa que não continua no crescimento espiritual, ela não permanece no mesmo nível, ela vai declinando. Se eu e você não nos esforçamos para crescer na vida espiritual, não fique imaginando que você vai continuar. Você vai declinar, vai diminuir na sua vida espiritual. A vida cristã é isso, é uma constante de subida. Ah não, eu estou cansado disso, estou cansado de ir para a igreja, estou cansado de ler a Bíblia, estou cansado disso. Talvez você esteja cansado de você mesmo ou da religiosidade. A gente não se cansa de Deus, porque Deus é o nosso descanso. Por isso então a gente tem que tomar cuidado, tem que crescer. O autor de Hebreus escreveu para a gente que está passando por essa crise. Estava desistindo de uma série de coisas espirituais. Aí ele diz, o autor de Hebreus agora, ele começa a falar daquilo que os hebreus sabiam muito bem do que acontecia no Antigo Testamento, antes de Jesus. Aí ele remonta, olha só, dizendo a respeito do templo. Ele já tinha falado sobre isso, mas agora ele volta ao templo que talvez fosse o templo de Salomão, ou um outro templo que existiu, que Deus se manifestava naquele lugar. Então, ele disse assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou melhor, coragem. A gente está falando de fé, coragem e esperança. E aí ele diz assim, já que a gente pode ter coragem para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o que ele estava falando? Agora eu quero explicar para vocês. Isso aqui é uma maquete do que era o templo de Jerusalém. Um dos templos, provavelmente o templo de Salomão. O primeiro templo. Esse foi destruído, depois fizeram o outro, depois foi destruído e fizeram o outro também. E no ano 70 dizimaram tudo que tinha. Hoje só resta, lá em Israel, né, um pedaço do muro do templo de Jerusalém. Era uma suntuosidade, um negócio altamente luxuoso, grande, magnífico. Um templo que Deus tinha determinado que Ele próprio ia se manifestar nesse lugar. Mas em que lugar? Veja só, esse aqui é o templo. Essa área toda era conhecida como o templo. As pessoas que não eram judias só podiam se aproximar daqui, ficavam nessa área. Aqui dentro alguns judeus, mas especificamente num lugar que era aqui mais em cima, né? Os sacerdotes. Agora olha só, deixa eu só tentar melhorar isso aqui. Veja só, só dei um foco aqui, não é isso? Estão entendendo? A parte central do templo ali. Esse cubo aqui, ali tinha 2 lugares. Quem entrava naquele lugar ali era chamado lugar santo. Só os sacerdotes poderiam entrar. Ok? Só que lá dentro, na parte de trás, tinha um outro lugar. Que era totalmente reservado. Vamos imaginar que é isso aqui. Onde tinha uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nesse lugar santíssimo, separado por esse véu, por essa cortina, que o autor de Hebreus vai falar também, lá dentro era onde Deus se manifestava. Quando um sacerdote, então, nessa área externa e depois nessa área interna, preparava o sacrifício, para de alguma maneira Deus ficar em paz com a humanidade, para Deus não derramar a sua ira, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava o sangue do sacrifício e levava lá para o Santo dos Santos, para o Santíssimo, e aspergia em cima
da arca, que vou mostrar para vocês, que era chamada Arca da Aliança. Ok, não sei se dá para ver melhor aqui. Essa arca que foi construída, obviamente, para ter as tábuas da lei, o cajado de Arão, e, se eu não me engano, o maná, ou os pães da proposição. Ali dentro, então, tinha essas alianças que Deus fez com o povo dele. Então era ali que o sumo sacerdote colocava o sangue e Deus consumia aquele sangue. E aí tomava aquele ambiente de fumaça. E tudo, muitas vezes, ficava enfumaçado. E aí, obviamente, os judeus, nesse momento, percebia que Deus foi propício a eles. Quer dizer, Deus perdoou os pecados deles. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Ele deveria estar muito bem preparado espiritualmente. Ele não podia ter pecado escondido. Ele não podia estar fingindo nada. Porque se ele entrasse e quando Deus se manifestasse, ele era fulminado, ele morria instantaneamente. Ok? Tá bom. Então todo judeu sabia disso. Que aquele lugar era um lugar altamente reservado para o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Aí, com a vinda de Jesus Cristo, Jesus falou, olha, tudo isso que acontecia, todo o Antigo Testamento, era apenas sombra de mim, da minha pessoa. Então isso tudo com Jesus acabou, porque quando Jesus morreu na cruz, foi um sacrifício final. Não precisava mais matar qualquer animal para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade, porque Deus já tinha derramado a ira dele sobre Jesus Cristo. Então você entende aquilo agora que a gente já ouviu falar, de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu na cruz, então, era o sacrifício. Aquele que era puro por nós impuros. Para que a gente então, veja só, tivesse acesso a Deus, Jesus teve que morrer. Para a gente ir para o céu, o que a gente precisa fazer então? Depositar a nossa confiança em Jesus como nosso Salvador. Aquelas pessoas que faziam isso, o sacrifício, aquela coisa toda, eles faziam pensando em Jesus que viria um dia. Não sabia o nome de Jesus, sabia do Messias. Um dia alguém vai pagar os pecados que a gente tem. Quando Jesus veio, então, Jesus concluiu tudo isso. Então, não há necessidade da gente fazer nenhum sacrifício. Você e eu não precisamos matar frango, né? Ou galinha, seja o que for, para poder aplacar a ira de Deus. Eu e você não precisamos de nenhum tipo de sacrifício. Eu não preciso andar de joelhos, do Gama até Aparecida, por exemplo, para que eu ganhe o céu. Não, Jesus já providenciou isso para a gente. Por isso que sempre fala de que é pela fé, acreditando em Jesus. Jesus morreu por mim, eu não preciso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Essa é a grande verdade do Evangelho. O autor de Hebreus, então, olha só. Tendo, pois, irmãos, agora coragem para entrar no Santo dos Santos. A gente. Por quê? Porque aquele véu deixou de existir. Foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, na verdade inaugurou pelo véu. Quer dizer, Jesus, pelo sangue dEle, pela carne dEle, resolveu o nosso problema. Ele agora, Ele demonstrou, deixou claro para todo mundo, o autor de Hebreus está falando, que Ele é o caminho para a salvação, para o céu. Quer ter acesso a Deus? Não existe intermediário. Você apenas tem acesso a Deus através de Jesus, que é o próprio Deus. Ele mesmo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a ponte, Jesus é o caminho. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Aí ele diz, tendo pois intrepidez ou coragem para você ter acesso a Deus, porque antes não tinha. Quem teria coragem de entrar no Santo dos Santos? Ninguém. Mas agora isso foi liberado para a gente. Só que não é liberado da gente direto com Deus, ou com essa manifestação. É com Jesus, que é Deus eterno. Mas Ele, aquele Jesus histórico, aquele Jesus que nasceu da Virgem Maria, esse é o caminho da nossa salvação. Aí, tendo
intrepidez, coragem agora. E tendo o grande sacerdote, que é o próprio Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, não com fingimento mais, em plena certeza de fé, fé para nos dar coragem, crendo de verdade, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Está falando de toda aquela cerimônia que o judeu fazia, o sacerdote, para ir para o lugar santo. E o sumo sacerdote mais ainda, para ir para o lugar santíssimo, para o santo dos santos. Agora, tendo essas coisas que ele está falando, aí ele diz que a gente pode se aproximar de Deus de verdade. Agora olha só, versículo 23. Então guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, permaneça crendo. Confia de fato. Já ouviu falar disso? Se dedique. Aí ele diz aqui, né? Guardemos firme a confissão da esperança. É só esperar agora. E dizer para as pessoas claramente, não, eu já depositei minha confiança em Jesus. Tenho coragem de ter acesso a Deus e tenho coragem de obedecer. Agora é só espera, sem vacilar ou sem titubear, pois quem fez a promessa é fiel. Beleza? Vamos só fazer uma pausa aqui agora. Quem fez a promessa que vai me salvar foi Jesus. Aí ele diz, quem fez a promessa é fiel. Por que eu, Abisaí, sei que eu vou para o céu? Porque quem fez a promessa para o Abisaí não mente. Quem fez a promessa, qual promessa? Jesus falando, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus falou, aquele que depositar a confiança de ir para o céu em mim, eu dou o céu. Que coisa impressionante. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é depositar a confiança em Jesus Cristo para ir para o céu. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me salvar. Eu não posso estou afundando. Estou afundando, estou afogando. Eu não posso, eu próprio, pegar nos meus cabelos e botar lá fora. Eu não posso me salvar. Jesus é quem faz isso. Por isso que ele está falando. Então, sem vacilar, continua firme, porque quem fez a promessa é fiel. Porque se dependesse da gente se manter salvo, a gente ia para o inferno. Porque a gente é pecador. Eu fui salvo pela graça de Jesus e vou para o céu pela graça de Jesus. Não sou eu que me mantenho salvo. Beleza, olha só. É para a gente guardar firme essa confissão, porque quem fez a promessa é fiel. Aí ele dá algumas ordens agora. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí ele diz que a gente tem que estar atento. Ele está falando para uma comunidade cristã, como se estivesse falando para todos que estamos aqui. Ele está falando assim, observe todo mundo. Honre as pessoas, observando todo mundo. Para quê? Para falar da vida da pessoa? Para falar do jeito que a pessoa está, do jeito que a pessoa é, do jeito que a pessoa não é? Não. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra estimular aqui é a ideia de uriçar. É uma palavra forte. Instigar, incomodar a pessoa. Para quê? Para que ela faça o bem, para que ela faça aquilo que deve fazer. Sabe aquelas coisas muitas vezes que a gente sabe que a pessoa está indo para o buraco? Está errando e não tem ninguém para ajudá-la. Na verdade, ela nem quer ajuda. Ela está querendo que as pessoas fiquem longe dela porque ela quer fazer aquilo. Aqui está falando que nós somos responsáveis uns pelos outros. E eu muitas vezes, porque quero ficar bem na fita com a pessoa, não chego para ela e falo, meu querido, para de fumar. Meu querido, para de fazer isso ou fazer aquilo outro. Porque eu quero ficar bem na fita com a pessoa. O problema é que eu também sou prejudicado.
Porque se uma pessoa eu ajudo a caminhar na fé, ela também daqui a pouco vai me ajudar a caminhar na fé. Essa é a verdade. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ao amor, tudo que implica amar, que principalmente é dar, conceder, e as boas obras, as boas coisas. Aí versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. O que é isso? Não deixemos, ele está falando, inclusive ele se coloca nessa situação. Não deixemos de participar das reuniões, dos encontros como igreja. Ou melhor, não deixemos de ir ao culto. Eu sei que às vezes eu e você temos alguma coisa que brilha mais do que ir ao culto. Talvez um evento, alguma coisa que me enganou e me atraiu, um jogo. Ou aquelas coisas assim, o vizinho que chegou, ao invés de eu trazer ele para cá, um amigo, para a reunião, para o encontro, para a congregação, eu prefiro ficar com ele. O que o autor de Hebreus está falando aqui, e olha que vem muito mais coisas pesadas daqui a pouco. Não deixemos, ele coloca uma objeção clara na possibilidade de eu arrumar alguma desculpa para não ir à igreja. E a gente é craque para dar desculpa para não ir para aquilo que a gente de alguma maneira não quer fazer. A gente vai falar que está com diarreia. Se a gente de fato não quer ir e a gente quer ficar bem na fita com as pessoas. Agora, olha só. Consideremos também uns aos outros, considerar. E aí ele fala, não deixemos de congregar. A maneira com que eu, olha só, participo, respeitando e honrando as pessoas, meus irmãos, os que estão na fraternidade cristã, é participando do culto com elas. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Já naquele tempo, as pessoas procuravam outras coisas para fazer. Por quê? É por isso que o autor de Hebreus está falando sobre isso. Vocês estão parecendo que não são cristãos. A vida de vocês realmente tem declinado. E boa parte da razão é isso aqui. Porque alguns deixaram de congregar. Por que ele fala como é costume de alguns? Porque alguns colocam na possibilidade do final de semana não ir à igreja. Não ir. Coloca como opção mesmo ir. Se der, já viu aqui? Eu vou. Para Deus não tem esse negócio de se der. Porque vai aparecer aquelas possibilidades para não dar mesmo. Estou muito cansado. Muita pessoa justifica. Eu até acredito mesmo. Deve ter trabalhado, aquela coisa toda. Mas a gente só vai encontrar no outro domingo. Se tivesse que trabalhar, trabalharia. Cansado ou não. Trabalharia. Mas o apóstolo... não sei se era apóstolo, né? O autor de Hebreus ainda é desconhecido, né? Mas talvez Barnabé. Ele está dizendo aqui para mim e para você que isso está no outro nível, uma responsabilidade muito maior. É muito mais importante a vida espiritual do que a vida financeira. Estar bem financeiramente, quem não tem maturidade espiritual, é a mesma coisa de não estar bem financeiramente. Ou qualquer outra área. Não existe casamento bom com pessoas imaturas. Não existe família estável, bem, com pessoas imaturas espiritualmente. Não existe satisfação interior real, mesmo você tendo aquele emprego dos sonhos. Porque o que é mais importante, como a Bíblia diz, são as coisas espirituais. Eu preciso da estabilidade espiritual para ter estabilidade emocional, para tomar as decisões corretas. E aí ele está dizendo aqui, não deixemos de congregar. Embora seja problema de alguns, costume. Aí ele fala, antes façamos admoestações, encoraje, né? E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus está falando que o dia está chegando. A referência de dia aqui, sabe o que é? É a volta de Jesus, ou é a nossa morte para encontrar com Jesus. Está se aproximando. Quanto mais o tempo passa,
mais perto fica da volta de Jesus ou do nosso encontro com Ele. Ou não? Hoje, uma pessoa me ligou, me passou uma mensagem falando: fulana de tal morreu, eu estou assustada. E aí eu escrevi para ela assim: é normal isso. Eu não quis aterrorizar, né? A sua vez vai chegar. Mas vai mesmo, ela entendeu isso. Ela colocou: tinha entendido isso. Tinha entendido claramente isso. E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Quanto mais eu perceber que eu e você vamos morrer ou Jesus vai voltar, mais ainda eu preciso admoestar, encorajar, animar. E se eu for daqueles que têm o costume de não congregar, eu não vou poder fazer isso. Na verdade, eu preciso de ser admoestado, encorajado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, gente, por isso que eu falei, não é tão confortável esse texto. Se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado foi que ele falou há pouco tempo? Descompromisso com a comunidade cristã. Porque se vivermos deliberadamente, isso quer dizer o quê? Sem se importar, preferindo as coisas que a gente coloca como prioridade na nossa vida. Isso é melhor, deixa Deus e a comunidade cristã de lado. E o peso vem mais agora. Porque se vivermos, e o autor se inclui nisso, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aquilo que Jesus nos concedeu, Jesus morreu para a gente ir para o céu, morreu nos dando garantia de que a gente vai para o céu, mas Jesus também morreu para nos dar a capacidade de termos uma vida que o agrade. Isso quer dizer o quê? Atenção, você não pode pedir para um maconheiro parar de fumar maconha por si só, é difícil ele conseguir. Ou uma pessoa que bebe, difícil ela parar de beber. Se fizer isso, ela vai fazer momentaneamente. Ela vai viver escrava da obediência, sabia? Dessa obediência. Não posso cheirar um copo com cerveja, com álcool, que eu vou voltar a beber. Ele sabe disso. Mas a pessoa que teve um encontro com Jesus, ela é mudada radicalmente. Ela bebe, ela fuma, se quiser, ela não é escrava mais. Vai beber, vai se envolver com pornografia, vai matar alguém por sem vergonhice. Não porque é escravo do pecado mais. Antes era. Aqui então, o autor está falando, que eu estou livre agora, conheci Deus, de fato eu tenho todo o potencial de matar as pessoas, mas não mato. Na verdade, nem trato mal, porque entendo que Jesus afetou a minha vida. Fui afetado por Jesus. Mas se eu viver deliberadamente em pecado, quaisquer pecados, mas ele alistou essa irresponsabilidade com a comunidade da fé, com a nossa família estendida, com a igreja, com os irmãos. Se eu viver deliberadamente pecado, depois de ter entendido, de ter ouvido, de ter sido desafiado num domingo à noite na igreja, aí ele diz: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Aí ele está falando, a gente não vai ter mais paz no coração. Ele está falando de que se eu viver deliberadamente em pecado, esses pecados intencionais, eu vou ter insatisfação de alma, sensação de coisa ruim que presta a acontecer, e Deus não vai parecer bom para mim. Olha só, Deus trabalha na nossa mente, no nosso coração.
se estamos em pecado deliberado, vai haver sobre nós aquela expectativa de alguma coisa ruim acontecer sobre nós. Não vamos ter paz no coração. Você já viu a pessoa que, não, eu estou bem com Deus, ela até pode acontecer uma desgraça na vida dela, mas está bem com Deus, ela entende, compreende. Mas a pessoa está má com Deus, está mal com Deus, ela fica, né, olhando e fica preocupada. Vai, se cair aqui um asteroide, vai cair na minha cabeça, né? Ela tropeça na rua, ela pensa, que desgraça, coisa do meu pecado, aquela coisa toda. É assim mesmo. A pessoa fica com um senso de que, da expectação horrível, né? De que Deus vai pesar a mão sobre ela. Prestes a consumir os adversários, de Deus, obviamente. Aí versículo 28, olha só o que ele fala, lembrando aos judeus ainda do Antigo Testamento. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está falando que a lei de Moisés é severa. Qual lei? A lei que os judeus viviam. Quem rejeitava essa obediência, ele era morto sem misericórdia, sem piedade. Essa era a regra que todos viviam. Mas aí ele diz agora, está falando da pessoa que peca deliberadamente, quer dizer, intencionalmente, e não quer deixar. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, quer dizer, pisou nos pés de Jesus, ou no sentido de negligenciou Jesus, profanou o sangue da aliança, quer dizer, liderou a própria vida, né? Profanou e desrespeitou ou liderou, nesse sentido aqui, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, quer dizer, rejeitou. Ele está falando basicamente o seguinte: vocês sabem que na lei de Moisés, antes da graça de Jesus, né, da manifestação de Jesus, qualquer pessoa que rejeitasse aquela lei, se tivesse 2 inimigos, 3 inimigos, e fosse testemunhar contra ele que o cara fez aquilo, ele era morto sem misericórdia. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aí ele fala, isso é severo, não é? É severo. Aí ele ensina para a gente. Se isso aqui é severo, aí ele fala, de quanto mais severo o castigo, vocês julgam que quem faz isso merece. Quem faz o quê? Desrespeitou Jesus, desrespeitou o compromisso que Jesus fez conosco. Qual o compromisso? Pelo sangue dele. Agora o compromisso é só Jesus, a graça de Jesus, Jesus morreu por nós. O sangue de Jesus nos libertou do pecado e vai nos levar para o céu. Essa é a grande verdade. Então, e profanou o sangue de Jesus, da aliança, com a qual foi santificado, que nos deu santificação, e ultrajou o Espírito da graça. Quer dizer, aquele Espírito que trabalha na nossa vida, a gente rejeitou e negligenciou. Ele está perguntando, qual é o merecimento? Qual o castigo que merece uma pessoa que conheceu, tem ouvido falar, mas prefere viver como se não conhecesse? Que despreza Jesus, que despreza, obviamente, o que o Espírito Santo trabalha na vida dele, que despreza a promessa que Jesus fez para ele. Aí, versículo 30 e 31, com isso a gente vai terminar. Ele vai concluir. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele está falando isso para quem? Para aqueles que de alguma maneira têm um conhecimento dele. Está falando para mim e para você. Esse texto realmente é pesado. Está falando que de fato, olha só, ele dizendo, o judeu falando, né, para os judeus, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei.
o Senhor julgará o seu povo. Ele sabia que o povo judeu já tinha passado por experiências de ter negado Jesus, negado o Deus soberano, negligenciado, procurado outros deuses, e Deus, deixa comigo. Então eles já tinham experiência do que era desobedecer a Deus. Agora, quando a pessoa entregou a vida para Jesus salvar, aí a gente pensa, agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Está livre para obedecer a Jesus. Vai para o céu. E é isso que ele está falando. Nós vamos para o céu. Mas eu vou para o céu, isso não me dá o direito de fazer o que eu quero. Não me dá o direito de ser desobediente. De viver a vida conforme o meu interesse. De dizer que sou cristão, mas fazer ou tomar ou ter a vida de um não cristão. Aí é nisso que ele fala aqui. Nós sabemos qual é o peso de desobedecer a Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível. O texto então ele é pesado por causa disso. É Deus nos orientando que eu não posso viver em pecado deliberado. Ok. Hebreus, esse trecho 10, de 19 a 21, ele fala sobre, basicamente, nós podemos usufruir do que Deus nos concede pela obediência. Não tem coisa melhor do que você ter certeza de que vai para o céu. Não tem. Não existe nada melhor do que você saber que você agora ora e está falando diretamente com Deus Todo-Poderoso. Que você não precisa acender uma vela para se sentir mais próximo de Deus. Você não precisa tomar um chá de um alucinógeno para você ter uma experiência com a divindade. Você não precisa pagar uma promessa, você não precisa ir para nenhum lugar de culto para você ter acesso a Deus. Então, você tem fé, coragem e esperança, e pode ter o resumo e usufruir do que Deus nos concede. Mas a gente só usufrui, obviamente, quando nós somos obedientes. Paz no coração, certeza de vida eterna. Isso aqui é o que Ele nos apresenta. Você e eu podemos usufruir do que Deus nos concede. Mas também podemos sofrer as consequências da desobediência. São essas duas opções que o autor de Hebreus fala para mim e para você. Qual você prefere? Usufruir daquilo que poucos usufruem, paz espiritual, satisfação de alma, presença de Deus, ou sofrer as consequências, porque prefiro ser desobediente. Quanto mais perto de Deus, mais a gente tem capacidade de crescer. Mais satisfação eu tenho. Mas quanto mais longe de Deus, menos satisfação eu tenho com Deus. Eu sei que isso é totalmente espiritual. Eu sei que talvez você não esteja entendendo isso. Mas peça graça para o Senhor, para a gente entender que o principal interesse de Deus agora é de que eu deposite a minha confiança nele, para ir para o céu e obviamente para eu crescer espiritualmente. Então, passo a usufruir do que Deus nos concede, se eu for obediente. Se eu for desobediente, eu vou sofrer as consequências da desobediência. Aquilo que Hebreus está falando agora. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que é horrível? Claro. Porque Deus tem poder de todas as coisas. De experimentar o desagrado de Deus.
Está falando isso para cristãos. Está falando isso para aqueles que experimentaram da graça de Jesus. Então eu e você temos uma dessas duas opções: usufruir de Deus ou sofrer as consequências da minha desobediência. O que você prefere? Qual é a sua escolha hoje? Qual é a minha escolha? A gente tem que se colocar diante de Deus para isso. Então, vamos orar e pedir que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não trate absolutamente nada de Deus como se eu não precisasse atender. Faça uma oração agora, mas faça primeiro aquela avaliação pessoal. Como eu estou diante de Deus? Será que eu preciso abandonar algum pecado? Se sim, abandone agora, para que você possa ter satisfação de alma, realização interior. Será que eu estou maquinando algum mal? Eu estou planejando alguma coisa que eu já sei que Deus não quer? Abandone isso agora. Tem alguma coisa que você sabe que está fazendo, mas Deus não se agrada? É o momento de abandonar. O texto aqui é muito claro com relação à severidade de Deus. Embora Deus nos ame, deu seu Filho para morrer no nosso lugar, mas é aquele que também diz claramente de que não suporta a mentira, não suporta a hipocrisia, não suporta a negligência, não suporta absolutamente nada daquilo que Ele já nos deu poder para abandonar. Pai eterno, pedimos Tua graça sobre cada um de nós, para que a gente saiba do Senhor o que realmente precisamos entregar ao Senhor. Nos abençoe, Pai. Qualquer coisa que o Senhor nos fez lembrar de que precisamos abandonar, qualquer má intenção, qualquer pecado, qualquer atitude que não agrada ao Senhor. Abençoe o nosso coração, abençoe a nossa comunidade cristã, nos abençoe. Sabemos que o Senhor nos ama, e é bom lembrar disso o tempo todo. Nós vamos para o céu porque o Senhor nos amou tanto, que deu Jesus para vir sofrer a nossa morte. Muito obrigado por isso, Pai. Sabemos que o Senhor nos ama, mas esse mesmo Jesus que veio para morrer no nosso lugar, ressuscitou também para nos dar a capacidade de termos uma vida que agrada ao Senhor. Sem Ele a gente não pode fazer nada. Abençoe a todos que aqui estão, por favor, para que o Seu nome, Senhor, seja conhecido de outras pessoas através da nossa vida. Por favor, Pai, nos abençoe. Em nome desse Jesus é que oramos. Amém. Amém.